grande é o amor. O amor, o amor, o amor de um Deus pelas nossas vidas. Oh, Jesus, se nós soubéssemos o tamanho do amor que sente Deus por cada uma ou cada um de nós, nós não faríamos tantas perversidades, tantos erros, tantas maldades. Nós íamos pensar, refrear mais nossa língua. Meu Deus, nesta madrugada o Senhor me despertou com essa palavra. E eu confesso que eu, mergulhando aqui na Bíblia, na oração, na intercessão, eu não ia passar essa palavra hoje no Pão Diário, porque Deus me deu uma visão relâmpaga, assim, de muitas mãos. Muitas mãos. Mãos muito morenas, mãos cheias de sangue, mãos sujas, mãos limpas, mão ligeira. Mas se Deus permitir, amanhã estarei trazendo no Pão Diário sobre essas mãos e a interpretação da visão. Mas hoje eu quero passar aqui, em nome de Jesus, a palavra que Deus colocou no meu coração, para mais um Pão Diário, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, irmãos. Abre o teu coração, abre ele verdadeiramente para Cristo. Eu meditei no capítulo, no versículo, no contexto, e confesso que chorei. Toda vez que eu leio a história desse rapaz, eu não sei você, mas eu entro dentro e sinto a angústia, o choro calado no peito de um garoto que só tinha 17 anos. Eu não sei quem você tem que animar, se é a sua alma, se é o seu espírito, se você tem que se reanimar por alguém que te traiu, te vendeu, te caluniou, te largou na hora que você mais precisava de um ombro amigo. Mas Deus está mandando você se erguer, se alegrar e se levantar para servir de testemunho e de alento, até mesmo de fortaleza, para quem eu não sei, mas o Senhor vai te colocar no coração. Hoje é dia 19 de 2 de 2026. Praticamente estamos em mais um término de um mês, graças a Deus, que Deus tem nos dado graça, saúde, força nas canelas, força nos pés e olhos para buscar, empenhar o coração em amar, em servir, em adorar, em orar o Senhor Jesus. Me permita entrar no seu lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Livro de Gênesis, capítulo 50. Livro de Gênesis, capítulo 50, verso 15 em diante. Tem por título: José anima seus irmãos. Isso mesmo, é difícil, né? O próprio José, que teve a sua vida vendida, a sua infância roubada, a sua vida caluniada, desprezada, tendo que servir de alento para os seus irmãos fura-olho. Vamos ler em nome de Jesus. Abrindo um parênteses aqui, quero mandar um abraço cordial e fortalecedor para a irmã Marieta. Minha linda, eu sei que não tem sido fácil, mas você com Cristo, Cristo com você e seu esposo tem sido um cordão de 3 dobras. Fica firme, porque a glória de Deus vai ser estrondosa na sua vida e na sua casa, minha querida. Capítulo 50, verso 15 do livro de Gênesis. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura odiará José e certamente nos retribuirá.
todo o mal que lhe fizemos. Aqui correu um temor no coração desses irmãos de José pelo mal que eles tinham feito no passado a José. E eles mesmos se examinaram e reconheceram. E agora, o que vamos esperar de José? Porque ele vai nos punir pelo nosso erro. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, nós rogamos-te que perdoes as transgressões dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falaram. O próprio Jacó, já no final da sua vida, pede misericórdia, intercedendo pelos demais filhos sobre a vida de José. E José ouviu aquele recado, por ele ter uma bondade, por ele ter o amor de Cristo, o temor e até mesmo o amor pelos seus irmãos. Ele chora. Imagino eu, não está escrito na palavra, que aquele choro de José tinha duas pontas de lamentação. Chorava porque era contra o sangue. Foi o sangue que o traiu, que o vendeu. Chorava também porque tinha temor a Cristo e a palavra de seu pai. Imagine um filho ouvindo isso de um pai: perdoa, filho, os seus irmãos. Eles são servos de um Deus que também é meu Deus. Tu és bom, tu és diferente, tu és perseverante, tu és escolhido, tu és sonhador. Não faça mal a eles. Eles te fizeram mal, mas se transformou em bênção. Se fosse no dia de hoje, é claro que nós íamos maquinar e ver o quanto a gente sofreu. Tivemos a vida ali destruída por inveja dos nossos próprios irmãos. Mas o Senhor dos Exércitos, Ele está me dizendo e te dizendo que você hoje tem que animar, tem que servir de coluna, de alerta para quem te vendeu. Não, você não ouviu errado, não é fácil. A pessoa te caluniou, a pessoa te vendeu, a pessoa destruiu a tua infância, a pessoa te jogou dentro de uma cova, a pessoa te desdenhou perante a sociedade, virou manchete nacional e você tem que servir de alento, de testemunho para animar essa pessoa. Agora me diga se você não está dentro do coração de Deus ou se Deus não está dentro de você, você vai fazer isso. Por isso que entra aqui o amor de Cristo que eu iniciei no início. Se você não tiver o amor nem o temor do perdão, se você não souber o significado da palavra amar, você não perdoa, você não ama, você não vai chorar de tristeza, mas você vai chorar de ódio. Eu já tive que abraçar alguém, irmãos, com as minhas feridas sangrando por ter sido caluniada, condenada, traída, vendida por essa pessoa. E dentro de mim, quando eu sair de casa, eu digo, quando eu encontrar aquela pessoa, ela vai ver com quantos paus se faz um barquinho. A mulher natural. Quando eu chego no local, a primeira cara que eu vejo está lá ela. E ela vem como se nada tivesse acontecido, com os dentes à mostra. E aí, missionária, tudo bom? E eu, calada, Jesus disse, dai o que tu tem, porque cada um só passa o que tem. Lembra que eu já te tirei lá daquele passado, tu não és a mesma pessoa, então nova criatura tu és. Respira.
e prega meu amor. Tu não prega cura, libertação e salvação? Eu fui lá, abracei ela. Jesus, meu coração fazia tuco, 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 tuco. Eu digo amém, querida. Tudo na paz do Senhor. Prazer em revê-la. Que Deus te abençoe. Conte comigo se precisar. Em nome de Jesus. Ela, obrigada. Eu sabia que eu ia receber um abraço da senhora. Eu não sou santa, mas o Espírito Santo habita em mim como você. Te caluniaram, te venderam. Tem alguém tentando tirar o teu lugar? Tem alguém cavando o poço para te colocar? Deus é maior. Rebata com amor. Rebata com clamor. Rebata com mansidão. E rebata com intercessão. Leve ao Pai hoje todos os seus adversários. Porque nós somos vendidos. Todos os dias o diabo, usando pessoas na terra, pede a nossa cabeça. Mas você não está preparado para parar. Você não está preparado para entregar o seu cajado. Você não vai ver José murmurando, chorando e atribuindo a Deus e nem aos seus irmãos. 3 características que eu vejo em José, que eu pego para a minha vida cristã. Primeiro, José era resiliente. Para ser cristão venerado, para ser cristão abnegado, você tem que ser resiliente às críticas. Você tem que ser resiliente às afrontas. Você tem que ser resiliente às comparações. E você tem que ser resiliente às vendas, porque sempre vai haver alguém querendo te vender. Segundo passo de José, ele tinha um temor pelo Deus do seu pai, o Deus vivo de Israel, que ele não se vendia, não negociava e não negou o seu Senhor, mesmo sendo ou era prisioneiro. O sonho de José não era dele, era um sonho de Cristo, porque vinha do céu. O que tem de pessoas hoje com seus sonhos paralisados, meu Deus? Pessoas que deixaram de sonhar, porque foram contar o seu sonho a pessoas erradas, e as pessoas, em vez de ajudar, de orar, começaram a diminuir. Não faz isso. O sonho é coisa particular. Ou por esses dias, eu estava chegando de uma pequena missão e vinha conversando com uma pessoa dentro do avião, uma senhora já. Inclusive, ela todos os dias, ela não é cristã ainda, mas ela me pede o pão diário. E ela me falou, olha, minha irmã, não te conheço, mas eu estou com 60 anos e o meu sonho é ser líder. E eu pensei, líder em que área, minha querida? Ela está na área da costura, porque eu sou costureira desde os meus 12 anos de idade. Todo mundo entra naquela firma da terceira idade. E eu já tenho mais experiência. Muitas pessoas passam por mim. E eu ainda não tive a oportunidade de liderar pelo menos 4 ou 5 pessoas na máquina. Eu digo, não desista. Se você ainda não foi levantado como liderança, Deus está te aperfeiçoando para liderar com excelência. Não desista. Ela olhou assim para minha cara, bem firme. E disse, muito obrigado. Então eu tenho que fazer o quê? De continuar do jeito que está. Se você fazia as suas costuras ou costurava bem, vai costurar melhor. Se você era a primeira a chegar na empresa, chegue no horário habitual. Linda, maravilhosa e disposta. E fique no seu canto. Porque Deus há de te levantar, soprar para os donos daquela empresa e te colocará lá. Em nome de Jesus. Do mesmo jeito é você. O seu sonho não morreu. Você vai chegar onde o Senhor Jesus plantou em sonhos, em projeto, em desejo e em vontade. Hoje, Deus está mandando você se erguer para animar alguém, para orar pelos seus adversários, para jejuar pelos seus inimigos e até mesmo para pedir desculpa ou perdão por quem te feriu ou você feriu.
Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, somos resilientes, irmãos. Nós somos crente lavado e remido pelo sangue de Jesus. Que Jesus abençoe a sua saúde emocional. Que Jesus abençoe a sua saúde física. Te dê força nas canelas. Te dê força no quadris. Te dê força na batata da perna. Te dê força na coluna. E principalmente na sua mente, que ela seja fortalecida pela bondade, pela misericórdia, pela grandeza de Cristo. Estão pregando Satanás, estão colocando aí tudo que não provém de Deus no mundo, que tem que fazer, tem que acontecer, mas o amor de Cristo prevalece. A bondade de Deus sobre o ser humano ainda prevalece. Para isso, ele se deu como holocausto vivo, porque nós somos filhos de um Deus puro e vivo, irmãos. Levante, abrace, chore se for necessário. Mas não desista. Não desista. José não desistiu. Ele tinha N motivos para desistir. Ele sonhava os sonhos de Deus. Tratava os sonhos de Deus com alegria e com perfeição. E por último, José ajudou a decifrar espiritualmente os sonhos do copeiro de Faraó. 2 anos se passam para que um deles lembre ao rei Faraó que havia um prisioneiro na prisão. Esse tempo de intervalo de 2 anos que José decifra o sonho de um dos copeiros, ele não podia estar lá. Eu ajudei. Eu fiz o meu melhor. Eu que decifrei o sonho e aquele safado, com licença da palavra, não voltou. Mas ele vai ver. Eu vou orar ao contrário, porque eu tenho intimidade com o homem lá de cima. Não, porque era o tempo do Senhor. Para amadurecer o coração, aleluia. Para amadurecer o espírito, para amadurecer o sangue de Cristo dentro de José, para que ele se transformasse e fosse elevado governador do Egito. Deus está retardando para mim e para você, mas para ele está no tempo certo, para te transformar numa liderança, para te transformar em cabeça e não cauda. Receba em nome de Jesus Cristo, minha querida, meu querido. Mas para isso tem que haver bondade, misericórdia, tem que haver amor no coração. Amém? Que Deus abençoe nossa vida, que o Papai do Céu abençoe os aniversariantes grandemente. Levante, o seu testemunho vai levantar alguém de novo. O seu ombro vai servir de alento para alguém de novo. O seu choro que vai ser derramado, essas lágrimas quentinhas que saem do seu olho, vai subir ao trono da glória com uma palavra: mudança, salvação, alegria, amor, perdão. Jesus libera para mim hoje, pela misericórdia do Altíssimo, tudo aquilo que está nos meus sonhos. Aleluia, glória a Deus. Clama a mim, respondi-te-ei. Anunciarei coisas grandes, viu, Ludmila? Coisas grandes há de acontecer na sua casa. Os seus filhos são herança do Senhor. Muitos verão o que Deus há de fazer quando o coração de vocês verdadeiramente abrir e o seu ombro se virar de alento para muitos. Fica na paz do nosso Deus e eu convido você. Vamos nos aleluiar. Se inscreve no canal da embaixadora Sandra Valadão. Está compartilhando a palavra de Deus. Não sou eu, não é ela, que nós não somos nada. Mas é a palavra de vida eterna. A palavra de mudança. A palavra de alegria para a glória de Deus. Tenha um bom dia, uma boa tarde e receba o meu abraço. Amo a sua vida em Cristo.